Aqui são benefícios trazidos no âmbito global também, é fruto do mesmo documento Bloomberg, tá? Benefícios que todo o sistema energético vai trazer, certo? Com o uso de sistemas de armazenamento, tá? Então, redução de emissões, então, transição energética, sustentabilidade, evitar o uso da terra. O que é que tem a ver com isso? Se eu estou necessitando de menos energia para ser entregue ao consumidor, eu preciso de menos geração, né? Não é bem assim, né? O crescimento é sempre contínuo, mas a um ritmo menor, que eu não preciso estar investindo a todo ano em novas linhas de transmissão e novas unidades de geração, certo? Estou falando aqui da parte do governo, tá? Mas o mercado, por si só, já vai trabalhando nisso. E aí vem dentre outras coisas, que a gente já está trabalhando, já está entendendo. Compensação de geração, redução do sistema de transmissão e distribuição, conta menor de energia para os consumidores, certeza e estabilidade de custo. Eu, por exemplo, estou pagando R$ 105 todo mês. Tem um sistema fotovoltaico lá em casa, 8 painéis. Resiliência e confiabilidade. Botei um sistema há 1 ano e meio, não tenho problemas. E no Brasil? De novo, o EPE ele está fazendo pesquisas e ele traz relatórios anuais com as perspectivas futuras de mercado. Então, espera-se que, ao longo dos anos, o uso de sistemas com armazenamento vai valer a pena. E aí tem uma ressalva interessante no relatório, porque lá no finalzinho ele diz assim, ó, hoje não vale a pena. Interessante. Ele diz assim, hoje não vale a pena, porque está muito caro. Dói quando a gente lê isso. Eu peguei o relatório, poxa, não vale a pena. Né? Mas ele explica, não vale a pena hoje. Porque o ganho potencial com baterias, com o uso de sistemas com baterias, vai crescer. Porque a fio B está aumentando. E depois daqui, ó, eu nem sei como é que vai ser. Será que vai compensar o crédito que eu estou injetando? Eu injeto 1 kWh e eu vou receber 1 kWh? Monetariamente hoje já não é mais assim, né? Vou já mostrar para vocês. Mas o potencial com bateria vai crescer. Tá? E como é que funciona esse ganho potencial? Bom, a ideia é a seguinte. Aí a gente vai precisar absorver um pouquinho. A nossa geração de energia fotovoltaica, ela ocorre mais ou menos em torno de 6 da manhã até umas 4, 5 da tarde. Depende da posição, certo? Mas tu trabalha de 8 às 18. Então tu não está em casa quando está gerando. Concordam? E aí, o que aconteceu? Eu injeto na rede e lá à noite eu puxo de volta. Puxo de volta, né? Digamos assim. Só que, quando eu tiver uma bateria, eu vou estar recarregando ela pela manhã. Ela vai ficar 100%. Quando eu chegar em casa, à noite, eu vou usar ela. Eu não vou usar da rede elétrica, não. Vocês estão percebendo a nossa moeda de troca agora? Não é mais o crédito que eu entreguei para a concessionária e falei, ó, toma aí 1 kWh. Depois eu pego, tá? Aí quando eu vou pegar, no mês seguinte, porque eu precisei, eu consumi mais, ei, me passa os créditos aí. Não, toma aqui 67 centavos de crédito. Que é tipo isso, monetariamente falando. Né? Então, a ideia das baterias, a principal, né, nesse momento, é você recarregá-las pela manhã e usufruir à noite. Ou ainda no decorrer do dia. Certo? Tudo bem até aqui? Pessoal do online, tem alguma dúvida? Bom, aqui é só para a gente reforçar
a questão importante sobre o sistema de armazenamento. Estamos gerando energia pela manhã. Essa é a curva de geração de energia fotovoltaica. Essa curva em preta é a curva de carga. Tua carga não é constante não, né? De manhã você ligou talvez o ventilador, tá com aquecedor não, né? Uma torradeira, um micro-ondas e tal. Dá aquele picozinho ali, ó. Depois fica meio que constante, né? Liga a lavadora, enfim. Mas à noite tende a aumentar. É mais natural. E é o perfil de consumo natural do brasileiro, certo? Então essa energia aqui, a gente transporta ela para cá. Como? Com as baterias, certo? E aqui, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês as oportunidades que a gente tem. Eu vou falar primeiro da tarifa branca. Vocês já ouviram falar de tarifa branca? Quem aqui? Só para eu ter uma noção. Quem já ouviu falar de tarifa branca? Tarifa branca, pessoal, é uma modalidade alternativa à convencional que você paga valores diferenciados ao longo dos dias e horas. Certo? Então, por exemplo, a tarifa convencional, você paga o mesmo valor para qualquer dia e para qualquer hora. A tarifa branca, ela já muda um pouquinho. Cerca de, são 24, 19 horas você passa na horário fora ponta. Temos um horário de pico, né, que é chamado horário de ponta, e temos horários intermediários. Você paga na convencional, isso aqui eu peguei uma conta de energia, inclusive é lá de casa, tá? A gente consumiu isso aqui, compensou isso aqui. Peguei essas duas tarifas, somei, deu aí 0,99 centavos por quilowatt-hora, certo? Aí perceba que já tem até um ponto de atenção, ó. Olha quanto é que vale meu crédito. 0,87. Por quê? Aqui não pegou na imagem, mas existem os tributos. E tem um dos tributos, que é a da TUG de injeção, ela não tem uma taxa. Por não ter uma taxa, ela vale menos, entendeu? Não compensa 59 com 59, é 47 porque não tem os impostos. Mas enfim, é como se meu crédito valesse menos, certo? Então eu puxo energia a 99 centavos e eu entrego a 87 centavos, certo? E como é que funciona na tarifa branca? Você vai pagar R$ 2,18 se você consumir nessa faixa horária aqui, que é a faixa de maior consumo, certo? Intermediário é 1 hora antes e 1 hora depois dessa faixa de ponta. E o restante dos horários, feriados e fins de semana, você vai pagar fora ponta. Qual é a oportunidade que eu tenho com o uso de baterias? Aqui. Eu vou fazer um transporte da energia. Vou carregar o excedente de geração nas minhas baterias e vou usufruir à noite, no horário de ponta. Consegue perceber esse deslocamento? Como é que eu preparo isso? Eu tenho que saber qual é a minha carga. O quanto que eu consumo de energia naquela faixa horária noturna, onde é mais cara. E aí eu vou calcular quantas horas. Com base nisso, dimensionar a bateria e ela vai me ajudar nessa parte. Então, onde é que está o potencial de redução de conta? Bom, eu vou deixar de pagar uma conta de 0,99 para pagar 0,82. Isso aí dá mais ou menos 10%. 10, 12% na redução de conta de energia. Mas, cautela, porque se a bateria não estiver carregada, corre o risco de você pagar R$2. Então, muita cautela quando for fazer esse tipo de estratégia, certo? Mas aí tem uma coisa interessante. Já ouviram falar do clipe, né? O que é o clipe?
Quando você dimensiona o seu sistema fotovoltaico, você bota muito mais painéis do que normalmente você bota de potência de inversor. Vamos supor, 7 kW pico de painel, 5 de inversor. Mas, quando chegou ali meio-dia, pum, ele satura, que é o máximo que ele consegue entregar lá na saída, certo? E por que ele satura? Por que ele entrega tudo? Bom, ele foi especificado por ser 5 kW, por exemplo. Tá? Mas a gente pode brincar um pouco com esse clipping aqui nas baterias. Por quê? Olha só. Aí quem entende de eletrônica de potência pode explicar melhor. Aqui, pessoal, é o esquemático de um inversor, dentro do inversor. Aqui são aquelas duas entradas que você tem dos painéis, né, das séries fotovoltaicas, arranjos. Você vai ter uma chave, aquela chavezinha que você liga e desliga, o lado CC. Entramos dentro do inversor. Nele, ele vai ter o DPS, vai ter um dispositivo chamado de filtro, filtra ruídos, os MPPTs, aqueles que buscam e rastreiam o maior ponto de eficiência. E daqui, pessoal, o barramento da bateria. Ou seja, lembra do clipping? Essa energia aqui, no inversor on-grid, é perdida, vira calor. Aqui, vira energia para as baterias. Entenderam? A ideia aqui é, se você tem muito painel, saturaria aqui na saída. Ó. Quem é que satura? Esse componente, o conversor CCCA. Ele que diz assim, ó, só trabalha 5 kW. Não bota mais não. E o que é que acontece com o restante? Bateria. Então aqui, já vai valer a pena você manter aqueles overload 70%, 50%. Tá? Vai valer a pena. Porque você vai carregar a bateria sem ter que aumentar a potência do inversor, necessariamente. Certo? Opa, perguntinha do online. Pergunta do Fernando? Fernando Ferreira. Pronto. Clip e overload é a mesma coisa? Vamos voltar lá. O clipping, na verdade, é a característica de corte. É o ato de você fatiar aqui, limitar a potência, tá? O overload é você botar mais potência de painel do que o inversor suporta, certo? Então, o clipping é esse corte que ocorre aqui. Beleza? E aí, pessoal, aqui fica muito claro, talvez, entendendo que a bateria recebe mais energia com o overload, essa capacidade aqui de jogar energia nas baterias fica maior. E você consegue descarregar, né, usufruir melhor lá na descarga, certo? Outra oportunidade que ainda não estamos sofrendo, certo? E eu espero que não. Inversão de fluxo de potência. Jogo rápido aqui. O que é a tal da inversão de fluxo de potência? É você pegar a unidade convencional que a gente tem, geração, transmissão e distribuição de energia, você joga para o consumidor, a carga. Certo? Se o fluxo de potência está direitinho, se o sistema está coordenado, ele joga para a carga. Certo? Agora, quando a gente tem muita geração, o que acontece? Geração de energia, ela está injetando energia, ela está conflitando com o que seria a geração lá da concessionária. Imagina você fazer o seguinte, uma analogia interessante. Pega a tua torneira, bota uma mangueira, pega a torneira do teu vizinho, bota a tua mangueira, pluga ali no T. Vai sair um Tzinho ali na outra mangueira, né? Vamos supor. As duas vão concorrer para que vai jogar ali na carga que eu vou usar como água para lavar meu carro. Quem vai ganhar? Não sei.
Isso é o tal do fluxo de potência invertido. É quando você tem uma geração muito maior do que a da concessionária, fazendo que esse fluxo agora vá para o outro caminho. Ah, isso é ruim? É, porque os equipamentos que estão conectados no sistema interligado nacional não foram preparados para trabalhar de tal forma. Eles são parametrizados, digamos, para ir no caminho, certo? E agora, se você inverte o fluxo, essa dinâmica causa problemas. E é por isso que a CEMIG está sofrendo bastante, certo? Eles estão com diversos projetos travados. Tem um cliente específico lá de Minas também, que ele fez uma consultoria com a gente para avaliar um projeto de homologação, certo? E aí, contando bem rapidinho, ele queria fazer uma homologação de 75 kW. Eu já falei para ele, não, cara, não vai dar não. Nem sonho, né? Aí ele, meu vizinho conseguiu, o outro conseguiu e o outro conseguiu. Aí eu disse, tu não vai conseguir mais não, porque ele já lotou todo mundo, né? Aí, não, mas vamos tentar. Eu, tá bom, vamos tentar. Mas vamos ver primeiro com a concessionária. O lado legal da CEMIG, que eles têm um mapa que diz assim, a disponibilidade de cada subestação. Então eu sei se a subestação pode suportar. E eu vi lá, já estava um vermelhão lá, e eu, cara, não dá. Aí, não, mas vamos tentar. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos falar com a concessionária. Vamos ver se dá certo. A gente mandou uma cartinha para a concessionária. Seria uma pré-homologação. Porque eu percebi que ele não queria pagar, na verdade, né? Ele queria só tentar e se desse negativo, ele não ia... E eu também não queria fazer trabalho à toa, né? Mandei um e-mail para a CEMIG, e a CEMIG, não vai dar certo não. Mas se ele baixar para 10 kW, talvez dê certo. Talvez. Aí eu falei para ele, e ele disse assim, não, vamos tentar então. Como é que está a questão de inversão de fluxo de potência? Aí, de novo, vamos lá tentar homologar, né? Mas ele falou assim, não, mas antes de tentar homologar, vamos falar de novo com a concessionária. Aí eu, cara, eu acho que você não quer instalar, né? Porque eu te mostrei já a dificuldade que a gente está tendo com o problema de inversão de fluxo de potência. 10 kW não vai te atender, você quer fazer autoconsumo remoto, aí que não vai dar certo. Aí, não, mas vamos tentar. E tentamos, voltou, inversão de fluxo de potência. Aí, não quero mais saber disso, não. Infelizmente, está sofrendo com isso, certo? Opa, temos uma perguntinha aqui no online. É a do Fabrício? Não, esse já foi. Como a concessionária administra isso hoje? A questão da inversão de fluxo de potência, imagina que eles têm um sistema assim, eu não tenho uma figurinha aqui para explicar para você. Pronto, é uma figurinha parecida com essa. Eles possuem um painel gigantesco, maior que esse telão aqui, que eles conseguem operacionalizar e ver como é que está o fluxo de potência, certo? É como se fosse uma tubulação de água. E aí eles conseguem ver como é que está o ritmo. Além disso, eles fazem uso de softwares. A Anarrede, o Anarrede é o mais utilizado, mas tem outros que eu não me recordo o nome agora. Mas eles conseguem fazer os cálculos para o caso de eu injetar mais energia em determinado ponto, se isso vai afetar todo o entorno, certo? Eles conseguem fazer isso. Temos outra pergunta. Estou em Minas no momento, do Fabrício aqui, e tentamos homologar esses dias um projeto com apenas 5 módulos. Eles reprovaram, alegando inversão de fluxo de potência. E aprovaram apenas 2 módulos. Tá desse nível, 2 painéis. É difícil, né? Mercado, né?
Nós não temos como ter acesso a esses dados se você não for da concessionária. O pessoal do online que não escutou, não sei se vocês escutaram, ele alegou, será que existe alguma, vamos dizer, uma má índole? Não, má índole não, né? Talvez uma, uma má vontade da concessionária de não querer permitir o acesso, né? Bem, se a gente for falar juridicamente, ela não pode fazer isso, ela teria que aceitar, mas ela tem uma justificativa. Aí será que aquela justificativa é válida? Porque ela tem que te dar um relatório do porquê. Por quê? Inclusive, não sei se vocês já viram no parecer de acesso, inclusive da Enel, ela diz a capacidade que tem reservada naquela região. Já pararam para ver? Tem uma informação lá, por exemplo, nessa região, o transformador tal tem 30 quilowatts disponíveis. Ela diz isso. Pega para ver um parecer de acesso depois, você vai ver essa informação. E se esse transformador ou qualquer outro equipamento está saturado, já está no limite, e o estudo da rede verificar que existe uma chance de dar inversão de fluxo de potência, aí ela vai ter que te dizer, ó, não dá. Eu consigo fazer isso com apenas 2 painéis, que foi o caso aqui do Fabrício. Tá? Então, fica difícil te dizer se realmente é uma má vontade, uma autoproteção, né, já que eles estão perdendo clientes. Mas é muito difícil dizer, porque senão eles tomam o processo e os processos estão rolando. Inclusive, ela está sendo obrigada a homologar alguns tipos de projeto, algumas faixas de projeto. Tá? Tem mais 2 perguntas? Pode causar desarme no alimentador por conta da inversão de fluxo de potência? Não acredito que isso poderia acontecer, porque como é que é a questão do fluxo de potência, pessoal? É mais ou menos assim, ó. Como é que eu controlo o que é geração, o que é carga? Vocês já pararam para ver um sistema funcionando antes e depois de ligado? Quando você mede, antes de estar ligado, ele está, vamos supor, 220 volts. Quando você liga o fotovoltaico, você vai medir lá, está 225. Por quê? É uma brincadeira assim, é como se você pegar 2 baterias. E você plugar, uma vai estar descarregada, outra está carregada. A que tiver maior tensão, carrega a outra. É mais ou menos assim. O sistema fotovoltaico ele gera uma tensão um pouco maior do que a tensão da rede. Aí ele força a injeção. Entendeu? Um pouco mais complexo que isso, mas é mais ou menos assim. Certo? E aí, nesse âmbito, se eu pensar nos equipamentos que estão fazendo a proteção, ele só mede valor eficaz. Então, ele vai desarmar, na verdade, pelo valor eficaz, e não por ser direcional num sentido ou no outro. Certo? Tem mais uma? Tá. O do Josamar? Certo. O aumento da quantidade de painéis, mesmo em inversores híbridos, sem baterias, pode ser viável para aumentar o tempo de geração próxima do inversor ao longo do dia? Olha, normalmente, de modo geral, nós deixamos um overload, para quem não tem baterias, de 30%. É um valor legal. 25%, 30% é um valor legal. Mais que isso, aí vai depender da localidade que você está, se vale a pena ou não. Né? Se você quiser deixar o clipe ali quase que permanente. Mas, normalmente, não vale tanto a pena mais que isso. Certo? 30% é o valor legal. Tá. Do Jean. Recentemente, fiz meus 2 primeiros projetos na CEMIG e consegui a aprovação. Dei sorte. Deu sorte mesmo. Mas, pessoal, voltando aqui à temática. Por que isso aqui é uma oportunidade quando eu tenho sistemas com armazenamento? Antes da gente fazer uma pausa para o coffee break, tá? Eu vou fugir do fluxo, da inversão de fluxo. Como é que eu fujo dessa inversão? A gente vai voltar naquela figurinha do acoplamento CC. Certo? Aí aqui, pessoal, um inversor híbrido
ou inversor chamado de zero grid, aí tem marcas que chamam inversor zero grid. Ele vai fazer o papel seguinte: ele vai gerar energia, ele vai alimentar as cargas. Quando faltar energia, a bateria entra para as cargas críticas, certo? Tal qual a gente aprendeu. Mas, se ele gerar um excedente de energia, ele não vai injetar jamais na rede elétrica. Ou seja, tem compensação aqui? Não tem. Ele está conectado à rede, mas ele nunca vai injetar. Para isso é necessário o uso de um smart meter, um medidor inteligente. Ele checa, está gerando energia, ele está querendo injetar. Avisa o inversor para ele guardar na bateria ou jogar fora essa energia, certo? É assim que ele vai trabalhar. Então, é uma oportunidade para o pessoal da CEMIG estar trabalhando, né, e aprovando os projetos. É utilizar um inversor híbrido conectado à rede, mas não dentro do sistema de compensação. Depois eu vou explicar como é que funciona essa regulamentação, certo? É apenas o uso de um formulário. Dúvidas? Tranquilo? Pessoal, vamos dar um break aqui, fazer um lanchezinho. Botando. Pessoal do online aí, estamos voltando agora. Temos perguntas já? Show. Tem mais alguém lá fora? Pronto. Pode colocar na tela aqui a pergunta. Todo mundo aqui? Pronto, então vamos lá. Pessoal, estamos de volta. Agora vamos responder uma perguntinha que veio lá do online, do Fernando. O Fernando perguntou, sabe me dizer se a... Eu não estou conseguindo entender, é LPT? EPE? Sabe me dizer se a EPE tem alguma estimativa de redução de preço das baterias de lítio, maior número de ciclos de carga e descarga daqui a 2 anos, por exemplo? Tu viu meus slides, foi? Eu vou mostrar isso hoje ainda, tá? Te respondo já, viu, Fernando? Vai aparecer aqui. Bom, vamos lá. Então, ficou aqui claro a questão da oportunidade que temos para quem tem problemas com inversão de fluxo de potência e pode estar utilizando baterias para solucionar parcialmente o problema, né? Não injetando, certo? Mas você vai conseguir homologar, certo? E aí eu vou deixar essa parte aqui um pouquinho mais para o final, na parte de homologação, certo? No finalzinho do curso. Era aqui que eu queria chegar. Quais são os maiores clientes ou potenciais clientes que vocês deverão ter com o sistema de armazenamento? Residências de alto padrão. Pessoal que tem muito dinheiro, certo? Eu estou falando não é pouco não, tá? É aquele cara que consegue bancar uma casa de 3 milhões, de 6 milhões, certo? E aí eu pergunto para vocês, se vocês tivessem 6 milhões de reais em casa, com todo o projeto arquitetônico, civil, elétrico, enfim, vocês não iam colocar, não, sistema com baterias? Sistema de 100 mil reais, 200 mil reais, 6 milhões, isso é nada. Você pensar nisso aí, não é nem 10%, né? 5%. Você teria segurança energética, não ia faltar energia na tua casa, porque a gente sabe que os condomínios de luxo normalmente estão nas regiões mais periféricas aqui, não no centro de Fortaleza, né, mais ali Eusébio,
né? Pessoal de fora, né? Temos a região, a grande Fortaleza, né? Tem o núcleo, né? O centro Fortaleza, mas temos cidades adjacentes. Eusébio é uma cidade considerada com o maior IDH do Ceará e um dos maiores do país. E lá é que se concentram as residências de alto padrão. O pessoal consegue bancar uma casa de 6 milhões, certo? Então, eles são potenciais clientes. Eles querem ter uma segurança. Eles querem ter uma confiabilidade, autonomia. Não pode faltar energia na casa deles, certo? Então, foca nele. Foca nesse cliente aqui. Residências que sofrem com quedas frequentes de energia. Então, aqui, pessoal, também, por incrível que pareça, aqui na região do Ceará, o Eusébio tem sofrido bastante. Seja por parte da concessionária, que falhou, né, no projeto de expansão da rede, e que o sistema lá não está confiável, infelizmente. O nosso contador, toda semana, falta 3 vezes, ele fala, 3 vezes energia, em horários 7, 8 horas da noite, durante 1 hora. Ele fica 1 hora por dia sem energia. Então, ele é o potencial cliente, porque ele vai poder utilizar das baterias naqueles momentos em que faltar, certo? Além disso, clientes que possuem problemas crônicos de saúde, aqueles que possuem uma mini UTI em casa, não pode faltar energia, senão eles morrem, certo? Existe uma classe especial de clientes que são justamente desse tipo de perfil, que tem uma mini UTI em casa. A concessionária ela é obrigada a fornecer uma linha especial de energia, que não vai faltar energia, digamos assim. Mas quem aqui vai confiar? Eu não confiaria, não. A vida de uma pessoa, um familiar meu. Né? Então, esse tipo de perfil de cliente vale a pena investir. E não precisa ser uma bateria gigante. É uma bateria para lhe atender algumas horas. Aquele sisteminha, certo? Propriedades rurais. O agro brasileiro é muito forte. Aqui no Ceará, a gente está tentando alcançar, mas difícil alcançar o pessoal lá do Centro-Oeste. Mas a gente está com um crescimento bem interessante no agro. E as propriedades rurais, às vezes, não estão bem abastecidas com o sistema de distribuição da concessionária. E o que aqui a gente tem como solução? Inclusive, tem um tio meu, eu botei um sistema fotovoltaico lá. E a propriedade é muito grande. É até o fim da linha da rede. Tivemos até uns problemas, porque o nível de tensão lá é bem esquisito. Mas, enfim, a propriedade ela é grande, ela é compridona assim. Né? Chega a rede lá, mas se ele quiser jogar energia lá para a bomba, onde ele quer puxar água para poder irrigar a plantação lá no outro lado da ponta, é tão grande o investimento que ele tem que fazer em cabo, que ele prefere nem fazer. O que ele faz? Ele enche os galões de água lá na ponta e sai transportando para poder irrigar lá na ponta. Mas se ele tivesse um sistema off-grid, seja com baterias, com bombeamento, né, com baterias para poder acionar. Lembrando que em determinados tipos de agricultura, você tem que irrigar constantemente. É dia, tarde, noite. Dia, tarde, noite. Então não pode parar. Não depende só da luz do sol, certo? Então propriedades rurais são um grande ponto interessante. Apesar de que a gente aqui, infelizmente no Ceará, a gente tem esse bloqueio, certo? O agro ainda enfrenta uma certa barreira, ele oferece uma certa barreira para essas novas tecnologias, certo? Diferente do pensar que o pessoal lá do Centro-Oeste tem, certo? Ele já tem uma visão um pouco mais à frente, tanto que eles estão investindo bastante. O pessoal até do online aí pode me confirmar isso. Comércios, aqui vocês têm que focar nos comércios que fazem uso principalmente de equipamentos de refrigeração. Porque imagina um supermercado, talvez não aqueles grandes,
mas os mercadinhos perderem, né, por conta de 3, 4 horas, os frios, os refrigerados, por conta da falta de energia, certo? Isso traz um prejuízo grande para eles, certo? Clínicas, algumas delas, não estou falando daquelas clínicas grandes com raio-x para você dar conta disso, não vai dar certo não, tá? Estou falando daquelas clínicas que tem pronto atendimento, por exemplo, um otorrino, um cardiologista, eles dispõem, né, e necessitam de uso de equipamentos elétricos para poder atender os seus pacientes. E aí são potenciais clientes para esse tipo. Não vão naqueles que têm gerador não, tá? Porque vocês não vão conseguir ganhar, certo? Pelo menos não agora. Tá? Espera um tempinho. Então, pessoal, eu já trouxe essa ideia aqui, esse know-how aí, de como vocês podem estar buscando seus clientes. Este é o número 1. Tá? 2, 3, 4 e 5. Certo? Bom, vamos falar do custo de implantação. Falando um pouco das baterias no mundo, né, dos preços das baterias no mundo, eu peguei o dado também da Bloomberg. Esse documento aqui é muito legal. Ele traz um apanhado de informações, né, tanto de sistemas fotovoltaicos com e sem baterias. Aqui é o preço das baterias. Eu fiz a tradução aqui, né, para português, para facilitar a vida de vocês. E esse documento foi elaborado em 2023. E o que é que ele diz? O preço das baterias caiu em cerca de 5 vezes. Consegue perceber? Custava $780 por quilowatt-hora. Hoje, na verdade, ano passado, $139 por quilowatt-hora. E é interessante que do último ano para cá, aliás, de 2022 para cá, né, para 2023, foi uma redução de cerca de 14%, certo? E esta é a tendência, redução de preço. Eu gostaria de comparar também a relação da redução de preço do painel fotovoltaico com da bateria. Se vocês acham que as baterias, que os módulos baixaram de preço, olha em comparação às baterias. Isso aqui são os preços dos painéis fotovoltaicos. Uma redução legal, a gente sentiu, né? A gente viu que está legal. E a das baterias? Uma redução maior ainda. E essa vai ser a tendência. Por quê? Novos fabricantes, nova tecnologia, mercado mais competitivo, necessidade. Necessidade. É a tendência mundial. Nós vamos vender e vamos utilizar mais baterias. Bem dizer aí dos celulares, né? Todo mundo aí tem pelo menos um celular. Se você ver os dados no Brasil, temos o dobro de celulares comparado à quantidade de habitantes no Brasil. Vocês sabiam disso? Dado interessante. Mas isso aqui eu estou falando especificamente das baterias de íon lítio, tá? E essa vai ser a tendência. O EPE, olha aí, respondendo o Fernando, no plano decenal de expansão de energia, né, aquele mesmo que eu venho trabalhando com vocês, também está apresentando os dados e informações da redução dos preços das baterias no Brasil. Em 2022, o valor médio, e aqui, né, vamos respeitar as variações possíveis, em torno de R$ 4.000 por quilowatt-hora. Espera-se que até 2032 alcance 1.700, pouco menos da metade. Tá? E aí a gente pode ver os cálculos depois, mas é uma redução bem considerável. Tá? Lembrando que quando importamos, temos uma alta taxa de importação, né? Então a gente sofre. Então, precisamos de incentivos também na parte de baterias, tais quais a gente teve no fotovoltaico.
painéis, inversores, que ainda temos, né? Desconto de 20%, mais precisamente, no valor do kit. Tem que ter um inversor, tem que ter painel, 20% de desconto. Tirou inversor, bota 20%, certo? Bom, e quais são as perspectivas no futuro? Nós iremos ainda ter um grande uso de geração, né, pelo menos pelos próximos 10 anos, de carvão, mas a ideia é reduzir transição energética, né, até 2040. É o nosso marco, tá? É o nosso objetivo, reduzir a zero o uso de carvão e próximo a zero o uso de gás e óleo, certo? O nuclear vai ficar mais ou menos que parado um tempo. O solar deve crescer, assim como a eólica. Isso aqui sempre para uso de geração de energia, certo? Em escala global. E no Brasil? Bom, aqui, pessoal, estamos com um desafio novo. O governo ainda está vendo formas de como pode contribuir com o uso de baterias em sistemas fotovoltaicos, tá? Vocês estão me escutando bem? Oi, oi, pronto. Melhorou, né? Ainda estamos gargalando um pouco. A primeira tentativa do governo é essa: utilizar baterias em um leilão de energia para poder tentar, né, destravar a corrida de estocar vento e sol. Notícia midiática, né? Mas é o primeiro passo que o governo está dando, certo? Mas eu tenho uma notícia legal. O diretor da ANEEL, Elvio Guerra, trouxe uma mensagem importante. É possível que a energia solar com baterias vai provocar uma revolução tão grande quanto a geração distribuída. Aqui no texto ele não comenta, mas, né, no título, mas lá no texto ele fala, mas carece de incentivos. Ou seja, um incentivo de importação. Eu não posso comprar uma bateria que é barata lá fora, mas que chega ao triplo do preço aqui. Não faz menor sentido. Tá? Então, precisamos desses incentivos para destravar essa tecnologia e o uso dela.